Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Samantha, idade 22 anos, vendedora de trufa. Eu sempre morei na comunidade e depois que eu acabei os estudos normais, eu fiquei perdida, assim, eu não sabia o que eu queria ser e que curso fazer, e também eu não tinha condições das vezes e das provas que eu fiz, eu não passei. Os cursinhos técnicos nada me dava, assim, um grande interesse. E eu meio que fiquei perdida, mas eu sempre tive na minha cabeça o sonho de que eu queria viajar muito e de que eu queria sair para fora do país. Então, talvez eu acho que o trabalho tivesse por lá e não no Brasil. Então, no meu tempo livre, que era quando eu não ajudava minha mãe em casa, eu tava na praia ou então caçando um gatinho, eu comecei mesmo a me interessar mais pelos gringos, porque tinha várias histórias de meninas que conheceram os gringos no Rio, principalmente assim na praia, e aí se apaixonava e ia morar fora. Eu, naquela situação, não tinha como pagar uma passagem para ir para outro lugar, assim, mas eu queria. As minhas primeiras tentativas de encontrinhos na praia foram um desastre. Por quê? Esses caras, eles são muito folgados. Eles vêm pra cá já com o objetivo de: oi, quero te ver à noite, quero te pegar, ir lá pros finalmente, e no outro dia desaparece. E eles nem disfarçam, nem chegam falando que quer nada a sério, não. É simples assim, você quer dar um tcheco-tcheco, vamos lá comigo. Você não quer, tchau, porque daqui do Rio eu tô indo para São Paulo, depois eu tô indo pro Sul, porque eles vêm para viajar o Brasil inteiro e experimentar todas as brasileiras de todas as regiões. E aí teve um que ele se comportou de um jeito diferente, assim, era um italiano. Então eu dei meio que mais uma atenção, porque primeiro ele pensou em conversar, aí ele pediu, tipo, me chamou pra ir pra um restaurante, e depois ele me deixou em casa, e ele não cobrou assim, tipo, já vamos se pegar da primeira vez. Então eu achei que ali poderia ter esperança, de repente, de eu ganhar uma passagem pra Itália até. Mas ele não foi diferente dos outros gringos que eu já tinha conhecido. Primeiro porque assim, eu só aceitei sair com ele porque eu fiz ele prometer que ele ia cuidar de mim. Ele disse que a gente ia virar em barzinhos e baladas. Eu falei, olha, eu moro na parte longe do centro do Rio, eu não posso voltar no meio da madrugada ou lá para meia-noite sozinha para minha casa, isso é muito perigoso. De Uber também é perigoso. Então, se você prometer que você vai cuidar de mim, aí a gente continua o papo. Então, eu bem que fiz ele montar um plano do que a gente ia fazer para eu saber direitinho para onde a gente ia, e confirmei, reconfirmei que ele ia cuidar de mim naquela noite. Tudo bem, a gente saiu bem cedinho, fizemos um piquenique, depois a gente foi à praia, comemos, andamos, fomos pro shopping, fomos para vários lugares, até chegar à noite e ir pro barzinho. E aí eu já tava bem mais segura, bebi um pouquinho, não muita coisa, e a gente conversando e tal, e aí ele falou assim: eu tenho que pegar um negócio no meu carro, vamos lá comigo. Ele tinha alugado um carro para ficar o tempo que ele tava lá. E aí eu fui com ele, né, no carro e tal, e ele me atracou com um beijo, até aí tudo bem. Só que do beijo ele foi indo pros amassos e ali eu vi que ele ia querer que rolasse tudo, né? E aí eu falei, calma, vamos devagar, nosso primeiro beijo foi agora, né? Aqui dentro do carro não. E ele, não, vamos aqui, a gente tá se curtindo, você não quer, você não tá sentindo, não sei o quê. Eu, calma, né? Vamos continuar o que a gente tava, tipo, vamos continuar o nosso passeio. Toda sem graça pra falar. E aí ele falou assim, não, tudo bem, né, eu te respeito, você tá vendo, desde o começo eu não tentei nada, só agora, no segundo dia, como se fosse muita coisa, segundo dia. Mas então eu vou fazer uma ligação aqui, e aí eu já volto lá pro bar pra gente continuar comendo e bebendo. Eu falei, tá bom. Aí eu saí, isso era assim, o carro dele tava numa rua do lado, né, do bar. Aí saí, fui pro bar e tal, comecei a mexer no celular, me distraí. No que eu achei que tinha passado 5 minutos, já tinha passado uns 20 minutos.
e ele não tinha voltado. Eu falei, meu Deus, que aconteceu alguma coisa com ele dentro do carro? E aí fui, né, até a rua, até o carro, pra falar com ele. Quando eu cheguei lá na rua, o carro não estava mais lá. Aí eu falei, não, ele não foi embora, né? Aí comecei a procurar pelas outras ruas e ele também não estava. Ou seja, quando eu falei que eu não ia fazer lá no carro com ele simplesmente se mandou. E aí eu entrei em desespero, porque eu nunca tinha ficado sozinha na rua esse horário. Acreditem ou não, eu sempre saía ou com as minhas amigas, ou eu não saía, ou eu tava acompanhada do meu irmão, de alguém. Então eu entrei meio que em desespero, porque era tipo assim, da meia-noite pra uma, eu morria de medo de pegar um Uber, que fosse um Uber que fizesse alguma coisa ruim. E aí a minha única saída foi ligar pros meus pais e contar o que tava acontecendo pros meus pais irem me buscar. E eu fiquei chocada, porque eu ainda tentei antes mandar uma mensagem pra ele no WhatsApp e eu tinha sido bloqueada. Eu fiquei bem magoada com as experiências que eu tive e resolvi correr atrás de, sei lá, tirar meu passaporte por mim. Só que assim, eu não trabalhava, não fazia nada. Aí comecei a fazer umas trufas em casa e tentar vender pra tentar ganhar o dinheiro pra comprar meu passaporte. Porque os meus pais nem sonho que eles me dariam. Nisso eu também pensei que, de repente, conversar com um cara de outro país, mas que estivesse no país dele, fosse uma boa alternativa, porque o cara só ia vir me ver ou conversar comigo se ele tivesse muito interesse em alguma coisa séria. Ninguém atravessa um oceano simplesmente pra dar uma sentada na pessoa, pra fazer um tchac-tchac com a pessoa, né? Então eu entrei no aplicativo, mas para conversar só com caras que estivessem em outros países. E comecei a conversar com 2 chineses, na verdade dei match ao mesmo tempo. Só que um deles tinha trabalho no Brasil, mas estava na China. Tipo, ele morava na China, mas ele tinha negócios, né, da família dele entre Brasil e China. Já achei bem interessante, né, empresário. Ele eu coloquei, né, na frente como prioridade do outro, porque ele estava vindo ao Brasil. E aí a gente ficou conversando até ele chegar pra gente se conhecer. O primeiro dia que a gente se conheceu foi bem tranquilo, foi bem legal. E ele já começou a se mostrar proativo. Ele ia me buscar em casa, porque quando ele quis chamar o Uber, eu falei que eu tinha medo, né, mesmo que fosse em outro horário. E aí ele perguntava o que eu queria comer, chegava lá na casa dele, tinha flores, tinha bombom. E ele mostrava, assim, que queria alguma coisa séria, que tava ali pau a pau, eu com ele, né? E aí, depois de umas 3 semanas que a gente já tava bem no love, eu falei pra ele, eu tenho desejo de morar fora e não sei o que, não sei o que. E aí ele falou, você não quer voltar comigo pra China pra conhecer lá? De repente, se você gosta e tal, a gente pode até pensar em ficar junto e depois casar. Era a saída que eu queria. Óbvio que eu queria ir pra qualquer lugar. É pra China, pro Japão, sei lá pra onde, pra fora do Brasil, eu tô indo. E eu falei, não, eu quero. Sim, lógico que eu quero, mas eu não tenho passaporte. Eu tô vendendo trufa pra conseguir comprar meu passaporte. Ele arregalou o olho, assim, acho que pra ele o preço do passaporte era muito tranquilo. Ele falou, não, fica tranquila, eu ajudo você a tirar. Aí tem toda uma questão, acho que é visto, né, que fala da China. Enfim, ele foi resolvendo tudo, né, levou um tempinho, não foi assim de um dia pro outro. Mas ele foi tirando tudo já pra eu viajar com ele. Ele falou que a irmã dele tava chegando, né, ia ficar uns dias no Brasil. E que se eu podia ir encontrar ela no aeroporto, andar com ela, mas que assim, a irmã dele, ele fez questão de afirmar que a irmã dele era virgem e que era pra eu tomar cuidado com o que eu falasse e tal. Aí quando a irmã dele chegou, eu quase que ri da cara dele, porque assim, a menina, ela tava em 3 aplicativos, querendo conhecer brasileiro, querendo ir pra balada, querendo beber caipirinha, não tinha nada de virgem. O virgem tava mesmo só na cabeça dele. E aí quando eu fui meio que insinuar pra ele isso, ele ficou bem bravo. Aí eu até deixei pra lá e mudei de assunto. Gostei bastante dele porque ele falava português, né? Ele tinha que negociar com as pessoas daqui. E os gringos, às vezes, eu ficava meio assim, porque eu aprendia inglês com música, não era aquele inglês perfeito, mas eu sabia me virar. Mas lógico, né, com a língua nativa é bem melhor. Ele falou umas coisas estranhas pra mim que ele notava e eu meio que nem me importava muito, porque eu tava pensando que talvez depois, quando eu chegasse lá na China,
Se eu gostasse, eu até podia dar um perdido. Eu não tinha parado de conversar com um outro chinês que morava na China e que não vinha no Brasil me conhecer, mas que se eu fosse por lá, talvez, dependendo de como acontecesse, eu fechasse de conhecer o outro chinês chegando lá, entendeu? Coisas estranhas que ele começou a comentar, assim, como se fosse normal falar na minha cara. Primeiro ele falou que não era que eu tinha mau hálito, mas que o gosto do beijo era um pouco estranho e que ele achava que isso era por causa das comidas, porque os chineses, as comidas são mais saudáveis e não sei o que era melhor eu começar a comer assim. Eu falei, mas não tenho condições de ficar comprando comida do jeito que é de vocês, não. Ele, não, mas se você quiser, eu posso comprar pra você e não sei o que. Mas como se os brasileiros exalassem tanto o cheiro do corpo como no beijo, coisas da alimentação que não eram saudáveis e que ele não gostava. Aí eu fiquei pensando, por que que tá comigo então, né? Mas eu relevei. Depois ele começou a brigar de eu tomar muito sol, que diz que a minha pele tava ficando mais escura. E por último, um dia eu fui sair com ele e eu gostava bastante de usar aquelas camisetas que elas são um pouquinho mais longas, aí você coloca uns shortinhos por baixo e a camiseta vira um vestidinho e você coloca um salto. E aí, quando ele me olhou que eu ia sair daquele jeito, ele falou, onde que você vai assim? Coloca uma roupa aí pra cobrir essa perna e não sei o quê. E ele falou sério e bravo. Eu falei, não, eu vim com essa roupa, eu quero usar essa roupa e não sei o quê. Ele meio que entortou o olho assim, mas deixou. Eu só tava pensando mesmo na hora que eu ia chegar na China. Era esse meu objetivo, conhecer outro país. As minhas expectativas sobre a China foram além da conta. Eu tava muito animada. E depois que deu tudo certo, que eu cheguei lá na China com ele, eu fiquei meio assim, isso é a China? Primeiro porque, assim, ele não tinha essas condições todas para um cara que ficava viajando a trabalho, ou então ele tava mentindo pra mim, ou então ele tava me testando, porque quando eu cheguei lá, ele morava num cubículo. E era um cubículo tipo a minha casa da comunidade. Eu falei, ué, gente. Quando eu olhei pra cama, não era uma cama confortável, era um negócio tipo no chão. Eu acho, não sei se era de madeira ou alguma coisa assim reta, praticamente, sabe? Um negócio muito estranho. E ele não morava também no centro, sabe? Ele morava numa parte mais interiorzão, assim. Aí esse cubículo não tinha geladeira, não tinha nada. Eu falei, ué, mas como que ele se alimenta aqui? Que ele me trazia comida, sabe? Mas era assim, eu queria comer mais e não tinha onde guardar, ou comprar, ou como fazer. E chegando ali, a única coisa que ele queria era fazer amor. Era fazer amor de manhã, era fazer amor à noite, e que tava ficando apaixonado, e que já queria conversar sobre documento de casar, e eu fui ficando desesperada. Teve um dia que ele me levou para conhecer um amigo dele, e foi muito estranho. Porque assim, um amigo dele sabia pouca coisa em inglês, eu também sabia pouca coisa em inglês. Então a gente meio que não se entendia, mas ele ficava no meio que traduzindo. E aí eu meio que me ofereci, assim, eu tava com fome, eu vi que a casa do amigo dele tinha comida. Eu meio que me ofereci, assim, de comer ou até de fazer alguma coisa, ou tentar, né? Porque eu não sei fazer aquelas coisas da China. E aí ele falou que eu tava sorrindo, tava olhando demais muito pro amigo dele, me pegou assim pelo braço. Você tá dando em cima do meu amigo? Você acha que você vai me trocar, que não sei o quê? Deu um surtão. Eu falei, calma, querido. É só amizade. No Brasil é assim. Você não vai no Brasil sempre, não sabe como que as brasileiras são, não? E era assim, eu batia de frente com ele, não tava nem aí. Comecei a reclamar, mano, você tá me dando pouca comida, aquele lugar não tem nada, não tem conforto nenhum. O que que tá acontecendo? E minha mãe e meu pai engoliram que eu tava indo com um amigo pra China. Eles engoliram isso. E aí eu não menti, não falei que tava mal, não. Fazia chamada de vídeo lá e falava, olha, que bonito. Mostrava umas letras em chinês pros meus pais, eles ficavam felizes. Eu comecei a ficar bodeada com essa coisa de ficar num nada, de deitar num lugar que me doía toda. E assim, ele só queria amor, amor, fazer amor, amor e vamos casar. Disse que a família dele não morava ali, morava meio distante, que logo a gente ia visitar. Tava me enfurnando, me perguntando com coisa de futuro de casamento que eu não queria responder, porque eu não tinha gostado nem de fazer amor com ele.
passava fome, porque ele não me dava comida quando ele queria, e aquele lugar pra mim, aquela casa, não ia ficar ali não. E ele desesperado, porque só tinha 3 meses pra resolver tudo isso, que era quando vencia o tal do visto. E eu ali, nem aí, eu já tava conversando com o outro mesmo pelo celular. Tava conversando com ele todo dia, e eu passava o que tava acontecendo comigo, e ele, você é louca, sai daí, eu posso cuidar de você. Você pegou um chinês muito ruim, não se faz isso. Ele só tá querendo te usar. E aí ficava me mostrando os lugares que ele tava, e ele tava assim, num puta de um apartamento. Com assim, sabe? Nossa, ele ia comer nos lugares muito legais da China, que esse chinês, ele não me levava. E eu falei, caramba, que troca que eu fiz. Eu, tipo, escolhi alho por bugalho, sabe? O chinês que eu tava, além de grosso e ciumento, ele era porco. Nossa, era porco. Aquelas unhas, assim, que não é um pouco grande, assim, e aí tinha sujeira, que ele não cortava sempre, era da mão e do pé. E eram umas coisas nojentas que às vezes ele trazia pra eu comer, que eu via que, assim, não tinha higiene nenhuma. Ai, tipo, teve uma hora que eu não tava mais querendo encostar nele. Eu comecei a ficar desesperada e eu queria encontrar esse chinês. Eu não sabia como. Ele, não, eu vou aí te buscar. Eu falei, não, você é louco? Como assim? Como que eu volto depois? Porque a passagem de volta tá com esse primeiro chinês que eu tô. Aí se ele me ver com outro, ele vai cancelar a passagem, como é que eu volto depois? Não, não, vou enrolar. Pensei na minha cabeça, lógico, não falei pra ele, né? Eu vou enrolar esse aqui pra eu conseguir encontrar o outro. Aí comecei a reclamar, que eu não tava me sentindo bem, que eu queria ir embora, que eu não ia casar desse jeito, porque ele não saía comigo de jeito nenhum, que então quando ele fosse no trabalho, ele me deixasse na rua, em algum lugar na China, para que eu pudesse me sentir melhor. E aí foi isso que eu fiz. E ele aceitou. E aí eu marquei num café com esse chinês e pedi para esse primeiro chinês me levar no café. Lógico que para encontrar com outro chinês, mas ele não sabia que eu ia encontrar com outro chinês. Ele achava que eu ia ficar lá, né? Era tipo um café, né, gente? Um lugar para tomar as coisas e tal. E aí eu ia ficar lá lendo um livro. Até parece que eu já ia estar trocando de macho, se ele duvidasse. Porque o tratamento dele para mim foi horrível. Esse segundo chinês desmarcou comigo 3 vezes, eu fiquei muito puta. Mas aí na quarta vez deu tudo certo. E eu encontrei com ele lá, né? Onde tinha que encontrar. Aí encontrei com ele, foi no lugar. Gente, o povo me olhava assim, ficava todo mundo me olhando. Tipo, da onde que veio essa menina? Teve um até que pediu pra tirar foto. Eu não sabia se eu me sentia uma estranha ou se eu me sentia famosa. Aí esse outro chinês começou a conversar. E eu falando que eu queria, se eu podia mudar pra casa dele, já fui bem assim, porque eu não tava mais aguentando ficar naquele muquifo que eu tava com o primeiro chinês. E eu não tava conseguindo conversar muito com esse chinês, porque esse não falava português. E o meu inglês era coisa básica mesmo, não era pra conversar coisa profunda. Eu sei que eu comi, bebi, desbebi e apaguei. Eu desmaiei. E onde que eu acordei? Na casa desse chinês. E quando eu acordei, eu já fiquei muito assustada, porque assim, pra mim ele era um gordinho de óculos que era nerd. Mas aí eu já comecei a olhar e ver que ele era psicopata, na verdade, porque como assim eu tava num lugar bebendo com ele e acordei em outro sem saber que dia que era, quantos dias tinha se passado, e o outro que eu tinha que voltar pra casa, eu só ia conversar com esse. Comecei a ficar desesperada lembrando de tudo. E aí, esse chinês que só falava o inglês male, começou a falar. Primeiro ele tentou falar em espanhol comigo. Eu falei, ué. Depois, ele começou a soltar umas coisas em português. Eu falei, quantas línguas esse cara sabe falar? E tinha uma outra menina lá, que ele começou a falar em outra língua também. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? E aí ele falou uma coisa que não tinha muito sentido. Ele falou que eu ia ser um dos grandes amores lucrativos da vida dele. E que a gente ia ter muitos filhos. Falou assim. O apartamento era maravilhoso mesmo. Mas aí ele me enfiou em um quarto e falou que depois explicava. Eu percebi que tinham outros quartos. E nesses outros quartos tinham outras meninas. Foi então que ele explicou calmamente pra mim que eu tinha caído num golpe e que era melhor eu cooperar se eu não quisesse sofrer mais. Pegou um comprimido e falou, toma esse comprimido. Eu falei, eu não vou tomar nada. Comecei a falar alto, comecei a brigar. Ele, não, você vai tomar sim, senão você vai ficar sem comer. Eu falei, duvido que ele vai me deixar sem comer. Ele me deixou sem comer.
E aí eu só comi quando eu tomei o comprimido. Parece que era um comprimido para que eu ficasse mais fértil. Eu tinha que tomar, sei lá, por uns 15 dias. E aí eu só saía daquele quarto acompanhada por ele e por outros homens. E eles me levavam, tipo, num hospital, mas era uma clínica, assim, que parecia clandestina, sabe? Essas coisas. Pois é. E aí lá um médico me examinava. E eu perguntei pra ele pra que eu ia servir, com muito medo. E ele falou que na verdade era bem tranquilo, que eu só teria que ter filhos pra ele. Voltando pra casa, então tinha noite que ele entrava e fazia sexo comigo, me forçava, eu querendo ou não. E também algumas vezes no mês, ele simplesmente me levava nesse médico aonde era injetado alguma coisa dentro de mim. Lá que eu não tinha noção do que era porque eles não explicavam. A única coisa que eu percebi é que ele queria sempre saber se eu tava menstruando ou não e se eu tinha engravidado ou não. O único objetivo que ele tinha comigo ali é que eu tivesse um bebê. E pelo que eu entendi, esse bebê não iria ficar comigo. Eu não tinha noção dos dias, não tinha noção do tempo. Pra ele, pelo que eu entendi, era muito melhor que eu ficasse mais do que 3 meses lá e que meu visto vencesse, porque assim era mais um bloqueio caso eu conseguisse fugir dali. E ele falava que ele ia me encontrar em qualquer lugar daquele país. E com o visto bloqueado, eu não ia conseguir voltar para o Brasil. Então ele não estava nem aí em arrumar minha documentação. Ele queria mesmo que eu ficasse como desaparecida, que eu não existisse. E eu tava tentando, não sei como, sair dali, porque eu simplesmente ficava no quarto. Eu acho que já tava há um mês e meio. E eu tentava falar com as meninas do lado e era impossível de se escutar ou de ter alguma comunicação. Até que depois eu acho que 2 meses, eu não tenho noção de conta e de quanto tempo passou, ele colocou uma outra menina no meu quarto. Quando eu entendi que ele queria que eu engravidasse e ele ficava me dando aqueles comprimidos, coloquei na minha cabeça que aqueles comprimidos era um jeito de eu ficar mais forte para isso. Então eu fingia que eu tomava. Eu colocava atrás da língua em algum lugar, esperava, tipo, eu pegava, colocava na boca e tipo ele saía, eu jogava fora, amassava, enfiava na roupa, dava um jeito de ver, ele entender que eu não tinha tomado. Também comecei a não comer porque na minha cabeça, se eu ficasse fraca, eu não ia conseguir engravidar também. A menina que ele colocou no meu quarto, ela falava português, mas de acordo com o que ela me disse, ela tinha família na China. E aí ela começou a me explicar o que era aquilo, e só aí que eu comecei a entender que ela dizia que na verdade a gente tinha sido traficado e que o objetivo era que a gente engravidasse para vender os nossos bebês para outras pessoas. E que as pessoas da China que ela tinha na família dela, eles eram de um vilarejo, uma aldeia, alguma coisa assim, e que era acostumado se tirar meninas de lá e fazer isso. E que ela tinha sido pega por engano em um desses encontros com essas pessoas da família dela. E que a gente tinha que manter o sangue frio e tentar não engravidar, porque ela sabia que depois de um tempo, se a mulher não engravidasse, eles descartavam de alguma forma. E ela rezava para Deus que esse descarte não fosse a morte. Com essa menina lá, a gente tentou fugir de várias formas, mas não dava. Não tinha jeito. Essa menina, eu acho que ele sabia que era mais esperta, então quando ela saía do quarto, ele vendava ela para ela não ver para onde que ela estava indo. Eu ficava muito feliz quando a minha menstruação vinha, porque parecia que era um jeito de eu me ver livre dali. E foi o que aconteceu. Eu não sei falar pra você se depois de 3 meses, depois de 4 meses, eu não sei quanto tempo foi. Eu sei que um dia ele injetou alguma coisa em mim, nessa menina, e a gente simplesmente acordou em outro lugar, as duas, sozinhas. A gente foi deixada numa rua e eu não entendi como é que a gente ficou ali, o que aconteceu, porque a gente acordou nessa rua. E parecia uma rua estranha, porque assim, só tinha como se fossem bares, karaokês, umas coisas assim. E eu via no olho da menina que ela tava muito desesperada, parecia que ela conhecia o lugar. E quando eu perguntei pra ela o que foi, né, porque são karaokês, por que você tá assim?
Ela disse que, na verdade, aquilo lá era meio que clandestino, porque por trás eram lugares onde garotas de programas trabalhavam. E o medo dela era que alguém pegasse a gente ali e forçasse a gente ir para uma coisa que a gente estava tentando fugir, que era um tráfico. E que com certeza o cara tinha jogado a gente ali já com esse objetivo, ou até de repente ele tinha ganhado alguma grana vendendo a gente, já que ele não tinha conseguido fazer dinheiro com a gente engravidando. Quando ela me explicou tudo, a cada passo que a gente dava naquela rua tentando fugir, era um respiro de medo. Os homens olhavam pra gente quase que como se fossem avançar para fazer alguma coisa pior. E eram caras nojentos que suavam com uns lenços limpando, gordos, algum com umas regatas suando. Era um negócio bem grotesco de se ver. Parece que cada passo naquela rua era uma eternidade. A minha sorte é que eu tava com aquela menina, porque se eu acordasse ali e fosse pedir ajuda pra algum homem, a minha situação ia ficar pior do que já tava. E foi ela que me ajudou não só a sair dali, como a chegar em ruas mais seguras, até conseguir conversar com algum chinês. No caso, a gente preferiu que fosse chinesa, que ajudasse a gente, pelo menos com dinheiro, para levar a gente até o consulado e resolver a situação. Quando a gente chegou no consulado, que a gente contou tudo que tinha acontecido, já tinha uma denúncia em meu nome. Na verdade, o primeiro chinês tinha tentado me encontrar e ele deu queixa do que tinha acontecido. E foi ele que o consulado contactou, porque foi ele que comprou a minha passagem, foi ele que me levou para a China. E a minha cara de encontrar com ele, eu ainda falei que eu não fui para o encontro, lógico. Eu disse que eu tava lá lendo e que esse cara começou a conversar comigo, me ofereceu uma bebida, eu bebi e já acordei nessa situação. Mas mesmo assim foi muito difícil de eu inventar isso e ver que ele estava ali pronto para me ajudar, apesar dele ser, sei lá, preconceituoso com algumas coisas que com certeza eram culturais e de não ter me tratado de um jeito que eu queria, ele estava ali aberto para me ajudar ainda, e foi ele que me ajudou com tudo. Então, mesmo o apartamento que ele me deixou não sendo bom e ele cuidando de mim nas condições e no jeito que ele podia, ele não era uma pessoa ruim como o chinês que eu resolvi ficar de vez. Eu ainda fiquei com ele, voltei para o Brasil, traumatizada. E quando eu fui mexer nas minhas redes sociais, o segundo chinês, ele tinha se conectado com a maioria das meninas que eu seguia no Instagram, que eu tinha como amiga no Facebook. Tinha algumas que eu vi que ele chegou a curtir foto, ele não comentava, mas eu cheguei a conversar com duas que tinham falado que tinham conversado com ele e que ele tinha até convidado para ir para a China. A minha família ficou desesperada quando ficou sabendo de tudo. E eu não contei para vocês que eu tive algumas explicações do que esse chinês realmente queria, que na verdade era me fazer de barriga de aluguel. Então, quando ele me levava no médico, era para ver como o meu útero estava saudável, se eu tinha algum problema que podia me prejudicar de engravidar. E o que eles injetavam em mim era esperma. A pílula era um remédio que ajudava o útero a ficar mais fértil, a eu ficar mais saudável para conseguir engravidar mais rápido. De acordo com o que essa menina me contou e também lá no consulado, existem várias redes de tráfico que fazem isso com as chinesas e com estrangeiras, principalmente chinesas de vilarejos, de aldeotas, onde eles pegam essas mulheres, trancam em até hospitais ou quartos, vendam e ficam tentando que elas engravidem para que eles possam vender essas crianças. Existe um lucro tanto deles e eles chegam até a dar uma parte para essas mulheres que continuam presas. Elas só conseguem sair de lá se depois de um tempo é visto que elas não conseguem engravidar e mesmo assim eles vão até a família dessas mulheres pedir uma taxa em dinheiro para que elas possam ser liberadas. Tinha até a história de se a mulher engravidasse de menino, ela tinha um tratamento muito melhor do que se ela engravidasse de uma menina.
Eles lucravam mais ou menos com cada criança mais do que 1 milhão. E disso eles ainda devolviam para as mulheres como ajuda coisa de US$ 100. E depois do tempo estipulado, se as mulheres não engravidassem, eles iam até a família dessas mulheres pedir mais ou menos uns US$ 600 para que essas mulheres fossem devolvidas para suas famílias. Mulheres que eles mesmos raptaram. Eu tive um desequilíbrio hormonal e no meu corpo infernal que eu só consegui equilibrar depois de 1 ano e meio, 2 anos. Porque era como se eu tivesse sido tratada como um animal que tinha que procriar. Eu não continuei com o chinês nem com nenhum gringo. Eu comecei a voltar a focar a vender trufas e hoje eu tenho a minha lojinha de doces e somente isso, nada de namorado, de ter família. O último lugar que se passa na minha cabeça que eu iria pensar em ir era a China. E vocês? Porque essa ideia de que nós vamos crescer na vida em outro país e no nosso próprio país que nós nascemos, que nós sabemos o idioma, que nós podemos correr atrás de tudo com mais segurança, não. O que está na cabeça de algumas pessoas que faz com que elas pensem que em outros países elas não irão ser tratadas como imigrantes, aonde o trabalho vai ser um trabalho menor, de mais esforço, com mais horas, que talvez não traga toda essa qualidade de vida tão sonhada. E no caso das mulheres, algumas ainda não pensam nem em ir pelo trabalho, mas pela vida de que o homem vai dar, o estrangeiro vai dar. Nós sabemos que quando a mulher é dependente financeiramente, seja no país dela de origem ou em outro país, vai chegar um momento que as ideias não vão bater com a ideia do companheiro e quem rege o dinheiro é quem tem o poder e quem dá a palavra final. Por que algumas mulheres ainda acham que terão algum poder de fala e alguma importância dentro de uma relação da qual elas não conseguem pagar nem um boleto? Tem rodado alguns vídeos aí do TikTok com o seguinte título: Luxos que o meu gringo me permite ter. E aí fica aqui o questionamento: o seu gringo permite você ter esses luxos porque ele quer te controlar financeiramente? Porque ele é um bom homem? Ou porque quando você for debater alguma coisa, o domínio e a palavra final vai ser dele? Afinal, quem paga tudo e quem rege todas as coisas da sua vida, como se você fosse um neném de 1 aninho, é ele. Eu acho que o título desses vídeos do TikTok deveriam ser mudados para luxos que o meu marido gringo me permite ter até eu bater de frente com ele de verdade com a minha opinião sobre alguma coisa. E ele não aceitar. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.